Sempre que eu falo um pouquinho pra vocês sobre o meu intercâmbio em Londres, vocês me enchem de perguntas sobre os perrengues que eu passei por lá, quais foram, são super curiosos pra saber sobre isso. Então eu resolvi vir aqui hoje pra contar pra vocês quais foram os perrengues que eu passei lá e como vocês podem evitar esses mesmos perrengues. Oiê, se você ainda não me conhece, meu nome é Samara, atualmente eu moro aqui em Cork, na Irlanda, e hoje eu vim aqui pra contar pra vocês os meus perrengues de intercâmbio em Londres. Tudo começou em 2017, quando eu resolvi fazer um intercâmbio pra Londres. Nesse intercâmbio eu fui estudar inglês na The Language Gallery, que é uma escola de inglês que tem no centro de Londres. E aí eu não sabia nada assim sobre intercâmbio, basicamente, e eu resolvi contratar uma agência. Essa é uma agência muito grande assim no Brasil, que inclusive tem sede lá em Londres, então eles tinham lá o escritório deles e tudo mais, então eles diziam que isso era muito bom, porque a gente poderia ter uma comunicação melhor, que não sei o que lá, enfim. E quando eu tava lá na agência, né, conversando sobre o meu intercâmbio, o agente, ele falou pra mim, eu tenho experiência em intercâmbio, todo mundo que trabalha aqui tem experiência em intercâmbio. Eu, por exemplo, fui pra África do Sul. Foi isso que ele me disse, que ele foi fazer um intercâmbio na África do Sul e tudo mais. Que todo mundo da empresa já tinha feito intercâmbio, então eles poderiam ajudar a gente de uma forma melhor por isso. E aí eu fui lá falar dos meus pré-requisitos, assim, das coisas que eu queria. E uma das coisas que eu queria muito era morar perto da escola, porque eu não queria ficar perdendo muito tempo com transporte público. Porque eu já tinha lido um pouco sobre o lugar nos blogs e tudo mais, eu tinha pesquisado no YouTube, e aí eu não queria mesmo ficar muito longe da cidade, até porque eu tinha pesquisado o valor do transporte público, que em Londres não é muito barato. E aí, o que ele me disse? Que as cidades da Europa, principalmente Londres, eram muito pequenas. Gente, só que Londres é muito grande, tá? Ele não sabia muito sobre Londres, assim. Mas ele me garantiu, assim, que as cidades da Europa eram muito pequenas e que eu ia conseguir fazer tudo a pé, que não ia precisar pegar transporte público, que ele poderia me garantir isso. E aí eu fiquei super animada, porque, né, esse era um dos pré-requisitos que eu queria. Só que assim, gente, a Europa, ela tem cidadezinhas ali muito pequenas mesmo. Isso é verdade, não é mentira. Só que Londres é uma cidade enorme que tem aqui na Europa. E isso não se aplica muito bem a Londres. Mas aí tudo bem, o intercâmbio tava assim, o começo de um sonho, né? Aquele meme, exatamente igual o meme. Pra começar, né, eu cheguei na Espanha e o voo inclusive foi a mesma agência também que pegou esse voo pra mim. Era um voo que tinha uma conexão assim enorme, do dia inteiro. Eu cheguei lá de manhã e só ia pegar o meu voo pra Londres à noite. E aí eu pensei assim, poxa, eu vou sair do aeroporto e vou almoçar, né, na Espanha. Só que aí, essa foi a minha primeira imigração da vida, então eu tenho muito medo de imigração por causa disso. Quando eu cheguei na imigração na Espanha, a moça me fez várias perguntas, tipo, pra onde que eu tava indo, de onde que eu tava vindo. Me encheu, assim, de perguntas, eu comecei a falar com ela em espanhol, depois eu mudei pro inglês, que eu já não tinha mais vocabulário em espanhol, e aí depois eu tentei me comunicar em português, foi assim, foi uma enrolação. Eu fiquei até meio nervosa. E eu não sei por que motivo ela começou a me dizer que eu não poderia entrar na Espanha naquele dia. Assim, eu até hoje não entendi nada daquela imigração, mas não só eu, como várias pessoas que iam pegar o mesmo voo que eu não conseguiram entrar na Espanha naquele dia. E eles disseram assim, a sua imigração vai ser na Inglaterra, se você vai estudar na Inglaterra, você não vai entrar na Espanha. Aí eu expliquei que eu queria sair pra almoçar e tudo mais. Aí ela me disse assim, você vai estudar aqui na Espanha ou na Inglaterra? Eu falei, eu vou estudar na Inglaterra, mas eu queria sair hoje aqui só pra almoçar antes de pegar o meu voo. E aí ela me falou bem assim, se você vai estudar na Inglaterra, você não vai estudar na Espanha, então você vai fazer sua imigração na Inglaterra. E aí, era muito louco, porque, tipo assim, tinha a imigração, e aí depois da imigração tinham vários portões. E aí o meu voo da Espanha pra Inglaterra ia sair dos portões depois da imigração. Aí eu falei, tá, mas como que eu vou pegar o meu voo se o meu portão é só depois da imigração, né? Eu tinha que passar pela imigração pra ter acesso a esse portão. Aí ela falou assim, não quero saber, vai se resolver com a sua companhia aérea. Aí eu cheguei na minha companhia aérea, aí a minha companhia aérea disse pra mim, não, você tem que fazer a imigração. Aí eu falei, eu acabei de vir de lá, eles disseram que eu tenho que conversar com vocês. E aí, no final das contas, eles escreveram, tipo, de lápis, assim, no meu bilhete, tipo, apagaram o número do portão com um lápis e escreveram outro portão lá com lápis. Eu já tava assim, gente, isso aqui tem validade de quê, né? Esse negócio escrito de lápis aqui. Tudo bem, fui pro portão, cheguei lá, não tinha ninguém, né? Porque afinal era sei lá quantas horas antes do voo, era o dia inteiro antes do voo. Aí eu tive que almoçar no aeroporto, pagar um dinheirão numa comida que foi ruim, né? Não era muito boa aquela comida do aeroporto. Tentei ali pegar uns pratos típicos da Espanha, mas não foi muito legal, porque não tava quentinho, enfim. Comida de aeroporto, né, gente? Que é caro e ruim. E quando eu cheguei no portão, né, no meu portão que foi escrito ali de lápis no meu bilhete,
não tinha ninguém, assim, não tinha uma alma viva pra dar uma informação, não tinha absolutamente nada. E aí chegou uma pessoa com um passaporte brasileiro na mão, assim, tentando falar espanhol, super nervosa, né? Aí eu comecei a conversar com ela, falei, você é brasileira? Aí ela falou, eu sou brasileira, sim, até que enfim encontrei alguma brasileira pra falar sobre isso, eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo aqui. Não consegui entrar na Espanha antes de pegar o meu voo, e aí o voo dela era o mesmo que o meu, pra Inglaterra também. E ela falou, isso nunca aconteceu comigo, não sei o que tá acontecendo, eu também não entendi nada, até hoje, gente, eu não entendi nada do que aconteceu naquele dia. Aos pouquinhos foram chegando ali outras pessoas que tinham a mesma situação que a gente. Mas, no geral, a situação foi bem estranha, assim. E aí foi chegando a hora do nosso voo, não tinha ninguém lá pra dar uma informação. A gente saiu pra tentar achar informação no aeroporto, ninguém sabia o que ia acontecer com a gente. E aí até que chegou um ônibus lá e todo mundo que tinha passaporte do Brasil, México, países da América do Sul, foi nesse ônibus pra encontrar o nosso avião que tava lá no outro portão. Então, assim, basicamente ninguém conseguiu entrar na Espanha naquele dia antes de pegar o voo. E aí eles mandaram um ônibus lá pra buscar a gente nesse portão e levar por dentro ali do aeroporto. Foi uma das experiências mais chatas que eu tive, assim, com aeroporto e imigração. Isso porque, tipo, eu não entendi por que eu não pude ir almoçar naquele dia. Foi, assim, essa decisão deles, né? Não deixou ninguém entrar no país naquele dia. A menina que eu tava conversando também tinha o mesmo plano de sair pra almoçar durante o dia e tal. E depois voltar pro aeroporto. Mas a gente teve que ficar ali e comer a comida fria do aeroporto mesmo. E foi muito estressante a gente ficar ali esperando por uma coisa sem saber, né, o que vai acontecer, sem saber por que a gente tava ali naquele portão, só com uma passagem, com uma coisa ali escrita a lápis, né, com a mudança do portão ali a lápis. Não tinha aquela mudança ali em nenhum daqueles painéis, né, todos os painéis diziam que o nosso voo ia sair daquele outro portão que tinha que passar pela imigração, mas a gente tinha um bilhete ali riscado de lápis dizendo que a gente ia sair de um outro portão. Mas enfim, consegui chegar na Inglaterra e aí fiz a imigração lá, já tava assim super nervosa, né? Porque se eu já tinha sido barrada na Espanha, eu estava com muito medo de ser barrada na Inglaterra também. Só que aí eu cheguei lá, foi tudo de boas, assim. Peguei um agente de imigração, assim, super gente boas lá, quase nem me fez pergunta. Foi super bem humorado, assim, comigo, então foi bem de boas mesmo. E aí eu entrei na Inglaterra, tive um transfer, né, pra me levar até a casa. O transfer foi super mal humorado e também nem tinha necessidade, porque do aeroporto que eu tava até a minha casa, eu tinha como ir de metrô, não tinha por que pegar transfer, porque o metrô saía ali de dentro mesmo da estação, e a minha casa era relativamente perto ali da estação de metrô também. Então não ia ter problema nenhum. Mas enfim, eu tinha esse negócio, né, desse transfer ali pra me levar pra casa. E aí eu peguei o carro e fui pra casa. Chegando lá, né, eu fui descobrir as regras da casa, que eu perguntava muito pro agente quais seriam as regras. E aí ele me dizia assim, você tem que cumprir as regras da casa. Só que eu não sabia quais eram essas regras. E algumas dessas regras diziam a respeito do que eu poderia usar ou não na casa. E, por exemplo, eu não podia usar tudo da cozinha. Eu só podia usar o micro-ondas e uma parte pequena da geladeira. Ou seja, eu que era uma pessoa que não tinha micro-ondas em casa na época, não tinha costume de usar micro-ondas na minha casa, assim, até hoje minha mãe não gosta de micro-ondas, não usamos micro-ondas lá. Eu aprendi a usar micro-ondas aqui, eu só podia cozinhar com micro-ondas. Então vocês imaginem a bagunça que eu fazia com micro-ondas. Teve um dia que eu fui fazer um arroz lá, gente, o negócio saiu assim, borbulhando de dentro do micro-ondas, que foi assim, difícil de lidar. Era muito mais arriscado eu cozinhar no micro-ondas do que se eu ligasse fogo na cozinha, entendeu? Só que na casa a gente não podia usar a cozinha. E isso era uma coisa que eu queria muito ficar em casa por causa disso também, de poder cozinhar e tudo mais. E naquela casa eu não podia. Ou seja, eu me ferrei. Outra regra que tinha na casa é que a gente só podia tomar banho uma vez no dia, e aí a gente tinha que escolher o horário, e eu escolhi a noite. E guardem essa informação de que eu escolhi a noite, porque ela vai ser importante para alguns outros pontos dessa história. E assim, gente, a dona da casa, ela não era muito aberta a deixar a gente usar as coisas ali da casa. Por exemplo, tinha essa questão, né, da cozinha, que eu não podia fazer nada, você podia usar ali, era o seu quarto, praticamente, era o que você podia usar, e o banheiro, uma vez, né, por dia, você podia tomar banho. E aí, na minha primeira semana, né, eu fui lavar a roupa e eu pedi pra ela, olha, eu preciso lavar a minha roupa, eu queria saber onde que eu posso lavar. E aí ela foi super grossa assim comigo, dizendo que aquela era a casa dela, a propriedade dela, que a máquina de lavar era a propriedade dela, que eu não iria poder usar a máquina de lavar dela. E aí eu já tava pensando assim, me ferrei de novo, porque eu vou ter que usar a lavanderia, né, e não vai sair barato. E aí ela falou assim, deixa seu saco de roupa aqui sempre que tiver sujo que eu vou lavar pra você. Então assim, ela preferia lavar a minha roupa do que deixar eu usar a máquina dela. Ela lavava a roupa, botava pra secar, tipo, na máquina de secar e deixava tudo, tipo, dobradinho
dobradinho em cima da cama depois. E aí, assim, isso pra mim era muito estranho, né? Porque eu ficava me achando super folgada de ter que pedir pra ela lavar a roupa, mas ela realmente não me deixava usar a máquina de lavar. Era uma situação, assim, bem chata. E pra completar, eu pedi, né, vocês lembram que eu pedi, uma das únicas coisas que eu queria era não usar muito transporte público, então eu queria ficar próximo da escola, e a minha casa era na zona 4 de Londres, ou seja, era super longe do centro. Pra vocês terem ideia, indo de metrô em Londres, da minha estação até a estação lá da minha escola, que é no centro de Londres, que era Holborn, era tipo 1 hora na hora de pico, 1 hora e meia. E aí o que aconteceu? Como eu morava muito longe, eu também pagava o ticket mais alto, assim, quase que o mais alto do transporte público de Londres, que era muito caro. No meu segundo dia em Londres, né, era um domingo, eu cheguei lá no sábado, eu fui comprar um chip pro meu celular, e aí o meu host, ele não queria deixar eu sair, assim, não ficou muito satisfeito com o fato de que eu ia sair, porque ele disse que ele ia me levar na estação na segunda-feira, mas eu falei, olha, tô indo comprar o chip do celular. E aí, assim, eu percebi que eles me tratavam meio como criança, assim, apesar de que eu já tinha 20 anos de idade quando eu fui pra lá. Então, não sei se eles estavam acostumados a receber muito menor de idade lá, como que era a situação, mas eu percebi que ficou uma coisa assim, tipo que eu tinha que pedir autorização pra ir comprar o chip de celular, sabe? E aí eu verifiquei no mapa do meu celular, pinei a casa nesse mapa, né, pra eu saber onde era a casa na volta, e vi qual era o lugar mais próximo que eu tinha pra comprar esse chip de celular. E aí ele falou assim, tá bom, então eu vou lá te levar na estação. Só que quando ele me levou na estação, ele me levou de carro. E aí o caminho pra ir de carro era um caminho bem diferente, assim, era um pouco mais longe, sabe, pra você ir de carro até a estação. E aí eu não vi qual era o caminho que eu tinha que pegar, entendeu? Eu não visualizei, assim, que eu tenho essa memória um pouco fotográfica, e eu não consegui visualizar qual era o lugar que eu tinha que ir na hora que eu voltasse ali pra casa. E aí eu fui lá, almocei nesse lugar, eu comprei o meu chip de celular e na volta a bateria do meu celular acabou. E aí nesse lugar que eu morava, a estação mais próxima era South Woodford. E a próxima estação, não, tipo umas 3 estações depois, era Woodford. Só Woodford. E nessa que eu perdi ali a bateria e tudo mais, eu esqueci qual era a estação e eu tinha certeza que era Woodford. O que aconteceu? Eu fui parar lá nas 3 estações depois da minha casa que eu fui descer. Gente, quando eu saí da estação, a estação era igual, as casas eram iguais, as ruas eram iguais, porque né, na Inglaterra ali, naquele lugar ali que eu morava, tudo era igual, tudo ia ser igual. E aí eu tinha certeza que eu tava no lugar certo, só que eu ia andando ali e eu não conseguia encontrar a casa. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o caminho do carro, porque eu nunca andei aqui nesse caminho, né, porque eu nunca vim por esse caminho. Eu não tinha imagem de onde era a casa, então eu não conseguia saber se eu tava no lugar certo ou não. Eu não sabia como era ir a pé, então eu não tinha certeza se eu tava no caminho certo ou não. E aí eu decidi fazer o caminho do carro. Só que quando eu fiz o caminho parecido com o caminho do carro, eu cheguei num lugar que eu tinha certeza que não tinha passado antes, que era tipo uma igrejinha assim, meio gótica, no meio do nada. Eu falei, gente, eu nunca estive aqui. Eu estou perdida. E aí eu fui tentar pedir informação para as pessoas de onde que eu tava. Eu não lembrava o nome da rua que eu tava morando, não lembrava o meu número, não lembrava nada. E aí eu fui pedir informação, perguntar onde eu tava, só que quando eu me aproximava das pessoas pra pedir informação, as pessoas corriam de mim, porque achavam que eu tava pedindo dinheiro. E elas falavam assim, eu não tenho dinheiro. Tipo assim, eu não ia pedir dinheiro, cara, eu só quero saber onde eu tô. Foi bem complicado. Até que eu encontrei umas crianças, assim, brincando. E aí eu fui lá pedir pras crianças. As crianças pararam pra me escutar. E eu falava assim, eu não lembro de nada, mas se você pesquisar, porque eu lembrei que a minha host, ela tinha um jardim, que foi um jardim que eles abriram visitação pra caridade, que esse jardim fez ela sair na revista, assim, na cidade. E aí eu falei, ela saiu numa revista, foi isso, foi aquilo. Eles colocaram essas informações no Google e a gente encontrou o endereço. E aí ela falou, ah, porque você desceu na estação de Woodford. Na verdade, você deveria ter descido em South Woodford. Essas crianças, assim, foram a salvação ali no meu dia, porque eu já estava totalmente perdida, não sabia nem o que eu ia fazer. Já estava pensando assim, vou ter que ir pro centro, tentar achar um carregador pra comprar, pra carregar o meu celular, e aí eu ia saber onde eu tava. Só que aí, nesse rolê, eu também não sabia onde era a loja de comprar o carregador. Então eu ia ter que ficar tentando pedir informação pras pessoas que estavam correndo de mim. E aí eu tava nesse ciclo, assim, sabe? De sem saber o que fazer. Mas essas crianças ali me salvaram o meu dia. Eu consegui chegar em casa por causa delas, que aí elas me disseram ali tudo o que eu tinha que fazer, quais eram as ruas que eu tinha que entrar pra chegar em casa. Logo depois dessa situação, uma outra coisa que aconteceu, que foi o aquecedor da casa, né, que quebrou. Teve um dia que eu fui pra escola de manhã, e aí eu fui
Saí à tarde, fiquei batendo pé no dia todinho. Quando eu voltei pra casa, o meu host disse: a gente está sem aquecimento. Não temos água quente, não temos aquecedor. A gente vai levar você pra tomar banho 2 vezes na semana lá na casa da minha filha. Gente, quando ele falou isso, todo aquele estereótipo de que eles não tomam banho veio na minha cabeça, assim. E aí, eu fiquei... Cara, eu já tava, tipo, super suada, tinha andado pra caramba. Eu fiquei, como que eu vou conseguir dormir? Nesse dia, depois que eles foram dormir, eu peguei a chaleira elétrica, eu levei pro banheiro, eu coloquei água pra esquentar lá e eu tomei um banho de chaleira elétrica lá, escondido deles. E assim, pra eu levar essa chaleira até o andar de cima, eu fui num nervosismo, porque eu sabia que a qualquer momento eles poderiam aparecer ali no corredor e perguntar o que eu tava fazendo. E eu tava assim, morrendo de vergonha, mas eu não ia conseguir dormir sem tomar banho naquela noite. E aí eu fiz isso, eu tomei banho de chaleira elétrica. Quando era o dia de tomar banho na casa da filha deles, eu ia tomar banho na casa da filha deles. E quando não era dia de tomar banho, eu tomava banho com a chaleira elétrica, escondido deles. E aí o que eu fiz, né? Corri pra minha agência e falei: olha, não tô satisfeita, tá muito longe, tô pagando muito caro por passagem, tô perdendo muito tempo no transporte público, não tá sendo legal e a gente ainda não tem aquecedor. Estamos usando eles me deram assim um aquecedorzinho pequenininho pra colocar no quarto, que não era suficiente, ficava meio frio ainda. E não tem banho, cara, eu não consigo ficar sem tomar banho. E aí a minha agência falou: nossa, realmente, vamos encontrar uma casa nova pra vocês. Só que as agências, normalmente contratam serviços de outras empresas. E aí eles entraram em contato lá com essa empresa, só que assim, eu tava falando pra eles, que tava falando pra empresa, que tava falando pra outra pessoa, pra quem eu ia alugar. Então, era tanta gente ali pra chegar essa informação, que no final das contas, quando eles me mandaram a carta de que eu tinha sido aceita por uma outra casa, na carta dizia pra eu entrar na casa na segunda-feira e eu recebi essa carta na sexta-feira, ou seja, uma semana depois. E aí eles mandaram essa carta pra mim e falaram assim: entre em contato com eles. Tipo assim, nem a ligação ali pra ligar pras pessoas eles fizeram. Tipo, se fosse assim, eu mesma faria, entendeu? Não preciso de uma agência pra fazer isso, pra pegar uma carta, entendeu? E inclusive, se eu tivesse feito sozinha, eu acho que seria muito mais rápido, porque daí eu ia entrar em contato direto, né, com a empresa e ia conseguir resolver isso de forma mais rápida. Nesse e-mail que eu recebi, eu não gostei das fotos que eu vi da casa, era muito desorganizado, era muito esquisito, assim. Só que eu falei assim, eu não tenho pra onde ir, eu vou ligar pra eles de qualquer jeito. Era uma casa que ficava na zona 2 de Londres, então era um pouco mais perto, né? E aí eu liguei pra eles. Só que quando eu liguei, eles disseram: ah, você não veio na segunda, a gente já alugou o seu quarto pra uma outra pessoa que vai chegar aqui na próxima segunda. A gente não pode alugar pra você mais. E aí, no final das contas, eu não tinha pra onde ir. Eu tinha que ficar onde eu tava, sem tomar banho e sem aquecimento. Aí até que na outra semana, assim, no meio da outra semana, o host conseguiu lá consertar o aquecimento e tudo mais, já tava tudo funcionando. E aí nesse ponto, né, do intercâmbio, já tava passando ali só por aqueles perrenguezinhos normais, né, de entender como a cidade funciona, como o transporte público funciona, que o transporte público de Londres é bem complicadinho, assim. Essas coisas, assim, que eu acho que a agência deveria ter me ajudado na época, eles não me passaram. E as coisas que eles me explicaram, né, sobre o funcionamento de Londres, eles ainda me deram informações erradas, que não era assim que funcionava. Então eu fiquei muito chateada porque eu paguei por um serviço que no final das contas eles não me deram suporte suficiente, e o suporte que eles me deram ainda tinha informação errada. Ou seja, a cara do palhaço estava exatamente aqui. O intercâmbio foi assim, 90% só de perrengue, até que na última semana finalmente eu tinha já passado por todos os perrengues que era pra eu passar e milagrosamente eu tive uma das melhores semanas assim do meu intercâmbio na minha última semana. E quando eu finalmente consegui gostar e aproveitar Londres, o que aconteceu? Chegou o final do intercâmbio, o dia de pegar o meu avião e ir embora pro Brasil. Então eu tava muito puta, porque eu não tinha aproveitado quase nada, e na semana que eu consegui aproveitar, né, que eu não tava ali resolvendo só burocracia, só problema, só indo tomar banho na casa do vizinho, coisas do tipo, eu tinha que ir embora. Então, assim, eu fiquei muito chateada mesmo com essa agência, e aí eu enviei um e-mail pra eles quando eu cheguei, dizendo tudo que aconteceu e por que eu não gostei do serviço deles, e eles só tiveram a coragem de me responder e dizer assim: é uma pena. E ficou por isso mesmo. Pro meu intercâmbio na Irlanda, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer tudo sozinha. Só que aí apareceu uma promoção de uma agência e eu quase fechei com essa agência. Falei, gente, eu vou aproveitar uma promoção. Como se eu não tivesse tido a experiência antes, né? Só que aí eu entrei em contato com eles me responderam e eles começaram a me forçar muito pra eu fechar naquele dia. Só que eu não queria fechar naquele dia, eu queria fechar quando eu já tivesse mais organizada pra vir pra Irlanda, né? Porque eu não queria fazer a mesma coisa de ir pra Londres sem saber nada sobre Londres, como aconteceu, e eu cheguei lá, fiquei cheia de perrenguezinhos
pequenos também, no meio desses perrengues maiores que eu contei aqui, porque eu não conhecia muito sobre a cidade. E eu também estava esperando o resultado da inscrição do Matê para a universidade, porque se ele não tivesse sido aceito aqui em Cork, a gente ia para outra cidade. Então não fazia sentido eu fechar naquele momento. E aí, quando eu já tinha certeza e eu fui fechar com eles, quando eu abri a página deles, eu descobri que a agência faliu. E, inclusive, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu encontrei várias pessoas que passaram por essa agência e que eles faliram e eles estão, assim, até hoje, tipo, 2 anos depois, sem conseguir receber o dinheiro, tipo, 30 mil reais que eles deram pra essa agência, sabe? Porque eles fizeram conversão de moeda, fizeram várias coisas, compraram vários outros serviços, além do intercâmbio. E, no final das contas, a agência faliu e nunca mais apareceu com o dinheiro de ninguém. Depois dessa, eu realmente não tenho coragem de colocar meu dinheiro numa agência. Eu prefiro pesquisar, perder mais tempo, fazer tudo do meu jeito e ter essa segurança de que se for alguma coisa errada, foi por causa de mim e não foi porque eu paguei pra uma pessoa que não conseguiu fazer o trabalho dela. Eu sei que existem agências que são maravilhosas e tem gente que tem muita sorte com agência. Eu realmente ainda não tive essa oportunidade. Se eu tiver, eu vou vir aqui e vou falar pra vocês. Gente, finalmente encontrei uma agência que eu fiquei satisfeita com o serviço. Eu sou uma pessoa muito crítica e eu gosto de fazer as coisas também nos detalhes, assim, muito específicos. Eu acho que é importante também dizer isso porque talvez uma pessoa que não fosse tão crítica quanto eu ou que não tivesse pesquisado tanto quanto eu ia achar que isso é normal. E eu não achei que isso foi normal. Vim aqui passar essa experiência pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude vocês aí na decisão. Já fiz vídeos também falando sobre como eu fiz o meu intercâmbio aqui da Irlanda por conta própria. Se vocês quiserem, pode dar uma olhada nesse material também. Se tiver alguma dúvida, pode me deixar um comentário que eu respondo todo mundo. E até a próxima!